Eterno, mais uma vez estamos aqui, ó Pai, na Tua presença, Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa semana que se findou, Deus. Muito obrigado pelo Teu cuidado para conosco, Deus. Muito obrigado, Senhor, pelos livramentos, ó Deus. Muito obrigado pela saúde, pelo nosso respirar, pelo nosso ir e vir, ó Deus. Sabemos que só o Senhor é Deus e não há outro Deus além de Ti, meu Pai. Peço a Ti, ó Deus, abra o nosso entendimento, Deus, para que nós possamos aprender mais, Senhor. Usa o pastor Edgar conforme a Tua vontade, Deus. E fique à vontade aqui neste lugar, Deus. Este lugar do Senhor, meu Pai. Sabemos que antes de nós chegarmos, o Senhor já estava aqui, Deus. Muito obrigado, Deus, por estar aqui na Tua casa, Deus. Bendito é o nome do Senhor. Toda honra e toda glória é Tua, Pai. Recebe o nosso louvor, Pai, desde já, a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Pelas maravilhas que o Senhor tem operado, Deus. Continue conosco, Pai. Nós precisamos do Senhor, Deus. Nós precisamos ser usados pelo Senhor, meu Pai. Nos dê ousadia, nos dê graça, nos dê coragem, Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pastor? Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Quem está vivo diz amém. Agora sim, agora eu gostei, viu? Bem, vamos lá, né, irmãos? Tarefa nossa com vocês é falar sobre namoro e sexualidade. Na verdade, é um tema, irmãos, que a igreja tem que falar muito, porque diz respeito, na verdade, à nossa vida espiritual. Então, é uma oportunidade muito boa para aqueles que querem agradar a Deus, querem servir ao Senhor, agradando a Ele. Tudo que a gente quer colher, a gente tem que plantar. Não é assim? Você quer colher, você tem que plantar. Então a gente precisa entender que isso, na nossa vida sentimental, é a mesma coisa. Se você quer colher uma vida abençoada na vida sentimental, você tem que plantar aquilo. Você tem que cuidar. Você tem que se preservar de muita coisa, se você quiser ser abençoado. Então vamos entrar ali em alguns slides que eu fiz. E enquanto eu estiver falando, eu queria que você tivesse a liberdade de me interromper. Enquanto eu estiver lendo os slides, você pode levantar a mão se você quiser fazer pergunta. Qualquer tempo que você quiser, você pode fazer isso. Tá? Porque primeiro eu quero ler tudo que eu escrevi com vocês e depois nós vamos discutir. Vocês podem fazer perguntas e eu gostaria mesmo que fizesse perguntas, tá? Tá bom? Combinado? Amém? Na verdade, a minha intenção aqui é informar, tá, irmãos? É a mesma intenção de domingo passado na igreja. Domingo passado eu não sei quantos me ouviram, mas eu falei, irmãos, hoje eu não vou pregar. Hoje eu vou instruir a igreja. Vocês lembram que eu falei isso? Eu falei por várias vezes, eu não vou pregar, eu vou instruir. Apesar que tem alguns irmãos dizendo que domingo na pregação, na verdade não foi pregação. Eu vim instruir, eu escrevi tudo o que eu pensei que devia escrever sobre suicídio, depressão e suicídio, e eu li aquilo com vocês. Aí isso é que foi feito. Deus deu bons resultados, graças a Deus, mas não foi uma pregação. Assim como aqui também agora, não vai ser uma pregação e nem um estudo bíblico. Vai ser algo instrutivo, tá? A quem de interesse, mas vai ser para instruir. Então eu escrevi, o que eu fiz ali para vocês foi tirado de artigo científico. Então, para te ajudar a entender os dados que eu vou colocar ali, não tem nada ali que eu achei, que eu imaginei, que eu peguei no Google. O Google também tem coisa boa, mas são dados científicos e uma reportagem recente que saiu no jornal O Tempo, né? Então eu peguei alguma coisa e depois nós vamos entrar no finalzinho com questão bíblica. Então vamos lá, namoro e sexualidade. O que é namoro e o que é sexualidade? Primeiro, para a gente poder entrar no assunto, eu peguei ali o significado para você do que é namoro e o que é sexualidade. Aliás, vamos fazer diferente. O que você diz, que você acha que é namoro? Pode falar, quem quiser. Como é que é? Ok, diz o Alisson que namoro é um período de conhecimento de outra pessoa. E sexualidade? Não precisa ter vergonha nenhuma não, irmãos. Tá? Aqui é um ambiente de louvor, casa de Deus, e nós estamos usando por uma instrução. É bem-vindo o que nós vamos falar aqui, por causa da intenção. Talvez se fosse lá na esquina, entre amigos, nós íamos dizer que a conversa é imoral e era pornografia. Mas não é, estamos na casa de Deus
para instruir, então é algo sério. Sexualidade. O irmão diz que namoro é um período para conhecer outra pessoa. Sexualidade, o que você imagina que seja? Hein? Quem quiser falar. A gente fica com um pouco de vergonha, não é? Sempre conversar esses assuntos, irmãos, por causa da gente de vergonha. Mas por incrível que pareça, não sei se você buscou na mesma fonte que eu, mas namoro é isso mesmo. É um período de conhecimento, tá? Então namoro é exatamente esse tempo. Mas um detalhe importante é que namoro e sexualidade, irmãos, denotam responsabilidades, esta é a palavra, eu escrevi errado, denotam responsabilidade por parte das pessoas e trazem resultados que podem ser catastróficos na vida das pessoas. Olha bem, namoro e sexualidade denotam responsabilidades por parte das pessoas e isso pode trazer resultado catastrófico. O que é catastrófico? De catástrofe. Ou seja, um namoro e a sexualidade pode trazer resultado para arrebentar com a vida da pessoa. Por isso que é algo muito sério. Desde inimizades, irmãos, e marcas profundas no emocional, a doença sexualmente transmissível, gravidez indesejável e até a morte por homicídio ou suicídio. Tudo isso por causa de um namoro e por causa da sexualidade. Tá vendo? Namoro, um período de conhecer outra pessoa e tal. Sexualidade, nós vamos ver lá na frente que é algo normal no ser humano, mas se for isso usado de maneira ou feito de maneira irresponsável, pode causar isso na pessoa. Tudo isso e muito mais. Profundas marcas no emocional, inimizade, doença sexualmente transmissível, gravidez indesejável, morte e por incrível que pareça. Alguém já ouviu dizer de alguém que suicidou por causa de alguém? Morte, tá vendo? Por homicídio, né? Ou melhor, por suicídio. Né? Já ouviu dizer que alguém matou alguém por causa de namoro ou casamento? Então, entenderam. Vamos passar, que são muitos slides. Namoro, então, como o Alisson diz, presta atenção que esse menino entende de namoro, viu? Não, ele entende o significado de namoro ou definição. Bem, namoro é uma relação afetiva entre duas pessoas que se unem pelo desejo de estarem juntas e partilharem nova experiência. Tá vendo? É uma relação em que o casal está comprometido socialmente, mas sem vínculo matrimonial perante a lei civil ou religiosa. Isso é namoro, é aquele tempo que a pessoa toma para conhecer uma outra, tem um compromisso social, mas não tem um compromisso matrimonial, ou seja, não é casamento e não tem nada a ver com isso, é um período de conhecimento. E eu quero dizer para vocês algo que não é novo, porque eu já disse muito na igreja. A Bíblia não fala de namoro, não existe namoro na Bíblia Sagrada. Tá? Nós estamos usando o termo aqui para trazer para vocês algo que é usado. Mas se nós formos falar da parte de Deus, da Bíblia, você não vai encontrar namoro, não existe namoro. Existe a pessoa que vai e entra num casamento com a outra, escolhido pela família no contexto bíblico, e hoje eu diria que não se deve escolher um casamento, mas você deve buscar a direção de Deus. Então, menina, não namore, espere em Deus. Quando surgir aquela pessoa que Deus te dirigiu, entra num relacionamento com ela que eu chamo de pré-casamento. Para mim, eu corto a palavra namoro e criei de acordo com o meu conhecimento bíblico e com a minha experiência com a Ana Silvia, eu criei uma coisa chamada pré-casamento, ou seja, nós não vamos perder tempo, porque eu fiz questão de colocar em negrito ali, olha, se não houver intenção de se casar, namoro não passa de uma perda de tempo. Você vai perder ali meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e vai sair frustrado daquele relacionamento, como nós vimos lá. Você vai ter algum problema de ordem emocional, relacional. Então, o namoro, nós devíamos cortar ele do nosso alfabeto. Nós, como servos de Deus, vocês e eu, né, como cortei, a gente precisa pensar nele como algo dirigido por Deus. Existe uma pessoa para você, menina. Existe uma pessoa para você, menino. Isso foi sempre o que eu vivi o tempo todo e que eu preguei e prego. Não precisa você, menina, tentar tentar com um rapaz, com outro, para ver se vai dar certo. O mesmo caso é o menino. Você não precisa tentar um namoro aqui, um outro ali. Eu vou de encontro, eu vou contrário a tudo que eles ensinam nas igrejas.
Não existe esse negócio de que eu preciso de me envolver, uma vida social, ir a encontros, ir em lugares, para eu poder namorar, conhecer alguém, para ver se vai dar certo e vou casar. Não existe isso. Casamento é um milagre, tanto quanto a sua salvação é um milagre. Ou você crê que Deus te dirige nisso, ou então não crê. E vou te dizer, por ser algo tão sério, que implica responsabilidade, e que pode te trazer, que eu vou voltar ao slide, pode trazer para você inimizades, marcas profundas na vida emocional, doença sexualmente transmissível, gravidez indesejável, e até a morte por homicídio ou suicídio, não importa, por ser algo tão sério, eu diria que você deveria crer mais no milagre do que na tentativa, não é? Não é mesmo, irmãos? Peraí, eu tenho sério demais para eu tentar. É melhor eu crer que Deus opera um milagre e vai mandar a pessoa certa. E enfim, tá, irmãos? É o que eu estou falando de coração para vocês. E para a gente poder chegar no entendimento. Já a sexualidade, que eu vi que os irmãos ficaram um pouco com vergonha de falar, se define pela busca de prazeres, sendo, portanto, uma característica geral experimentada por todo ser humano. E não necessariamente diz respeito a sexo, mas engloba todo o aspecto do prazer, da sensualidade. E aí, é uma experiência humana. Deus colocou a sexualidade no ser humano. Então é algo que diz respeito ao prazer da carne, não tem nada a ver com o espírito. Essa diferenciação a gente tem que fazer. Como é que existe isso, pastor? A gente tem um desejo que Deus pôs em nós da sexualidade. Isso o senhor vai me dizer que não tem nada a ver com o espírito? Absolutamente nada. Está no nível da carne. Tanto que a gente pensa em sexualidade, logo pensa em sexo. E não tem que haver necessariamente sexo. Porque a palavra mais comum seria a sensualidade. Diz respeito aos prazeres que a carne oferece. E por incrível que pareça, foi Deus que colocou eles em nós. Mas lá na frente, em algum lugar, eu vou falar para você. Qualquer desejo que Deus pôs em mim, se eu usar desse desejo de maneira irresponsável ou fora do tempo, eu estou cometendo um pecado que desagrada a Deus. É igual almoçar, comer arroz e feijão, hambúrguer, pizza. Deus colocou os desejos em nós. E incrível que Deus faz diferença entre desejo e desejo. Por exemplo, tem pessoas que na hora de comer amam comidas amargas. Eu, por exemplo, sou apaixonado com comida amarga. Jiló, a frutinha pequenininha assim que amarga para arrebentar. Jurubeba. Ou seja, desejo e desejo. Gosto e gosto. Deus me deu paladar para isso. Eu consigo tirar prazer de um jiló. E aí ainda falo, tem que estar muito amargo, pouco amargo para mim. Comi um na viagem, falei, mas que jiló ruim, nasceu por quê? Não está amargo. Olha para você ver, Deus pôs em mim o gosto pelo amargo. Eu bebo aqueles remédios amargos e acho uma beleza. Gosto e gosto, desejo e desejo. Então, querido, Deus não fez bonecos, Ele fez pessoas, colocou em nós desejos. Mas esses desejos, como o da sexualidade, por exemplo, Ele colocou em mim, colocou em você. Mas o uso irresponsável dos desejos se torna pecado. Eu gosto de comer, de alimentar. Mas se eu comer demais, além do necessário, o que eu estou fazendo? Cometendo qual pecado? Gula. Como pode algo que Deus que fez é bom se tornar pecado? Quando você usa desses desejos de maneira irresponsável, contrário à vontade de Deus. Então eu quero deixar claro para nós que sexualidade, ela em si não é pecado, mas o uso irresponsável da sexualidade vai causar transtorno na sua vida física, emocional e vai te arrebentar na vida espiritual. É onde nós estamos aqui nessa noite para a gente conversar. Qualquer hora, me interrompam, levanta a mão quando você quiser falar algo, tá bom, irmãos? Amém? Pode participar, tá? Eu vou ir lendo, mas eu quero que você participe. Bem, a sexualidade, irmãos, aí que entra uma questão que eu falo para você, que eu trouxe aqui dados científicos. A sexualidade, assim como a conhecemos, inicia juntamente com a puberdade ou adolescência, o que deve ocorrer por volta dos 12 anos de idade, de acordo com o artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, é considerado adolescente com a idade de 12 anos para cima. Antes disso, é o quê? Antes da adolescência é o quê? Criança.
Aí é que entra a questão. Essa frase que eu peguei não é minha, que a sexualidade, assim como a conhecemos, inicia-se juntamente com a puberdade ou adolescência. Por isso alguém postou lá no grupo se poderia trazer alguém de determinada idade, e aí eu respondi, a partir do momento que interessa para a criança saber se é assunto namoro e sexualidade, pode trazer. Por quê? Porque eu vou te fazer uma pergunta. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a sexualidade então deve se desenvolver a partir dos 12. Agora eu vou te fazer uma pergunta, eu quero que respondam. É a partir dos 12 que a gente vê a sexualidade sendo explorada? Sim ou não? Pode falar sem medo. Ninguém vai denunciar vocês. É ou não é? Qual a idade que você já viu sendo explorada a sexualidade de pessoas no Brasil? Que você já viu, talvez no seu grupo de relacionamento ou pela TV, coisa parecida. Pode falar também se você quiser. Hein? 10 é muito. E muito menos agora. Eu não trouxe para vocês, porque eu fiquei com medo de não vir um adulto, igual o pastor Marci e outros aqui. Eu fiquei com medo, eu pensei, não, eu vou com calma. Mas saiu agora recente, há 2, 3 dias atrás, em São Paulo, eles fizeram uma exposição no Centro Cultural, onde um homem nu, é a mesma coisa de eu tirar minha roupa toda, deitar no chão, ficar como se fosse uma estátua deitada, e crianças eram incentivadas a tocar no homem nu como se o homem fosse uma estátua. E você sabe o que disseram? Isso não é pedofilia. Onde nós vamos parar com esse país podre moralmente que nós estamos vivendo? Eu ia pôr, mas eu falei, não vou pôr, porque eu temi ser mal compreendido. Mas vocês já viram aí? Levanta a mão quem já viu. Então, querido, isso é explorar a sexualidade contra o artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Que me perdoa, eu não estava com o registro de ninguém não, mas a carinha das meninas que eu vi ali não parecia ter 12 não, parecia ter menos. Então, meus queridos, então a sexualidade é algo inerente ao ser humano, mas precisa ser respeitado a forma como isso é explorado, tá? Os desejos sexuais estão em nós, Deus pôs em nós, mas a gente precisa compreender, ter maturidade para fazer uso disso. Eu vou trazer uns dados ali na frente, também científicos, vocês vão assustar, mas é a realidade, tá? Tá aí, ó, alguns dados importantes para nós. A porcentagem de mulheres no Brasil, aliás, a porcentagem de mulheres adolescentes no Brasil que relatam nunca ter relações sexuais caiu drasticamente em 20 anos. De 80% em 1986, caiu para 45% em 2006. Vou traduzir aqui para miúdos. A porcentagem das mulheres que disseram que nunca tinham tido uma relação sexual, ou seja, mulher que nunca teve relação sexual e homem que nunca teve relação sexual, a gente chama de uma palavrinha, qual? Virgem. Isso é um assunto que eu estou tratando com vocês na presença de até pais aqui, coisa que talvez a gente não fale em casa. Então veja bem, isso é uma pesquisa, não foi eu que fiz. Então era 80% em 86, as meninas adolescentes que falavam assim, nunca tive uma relação sexual, sou virgem, em 86. E esse número pulou para 45% em 2006. Em 20 anos, de 80% caiu para 45%. O que isso quer dizer? Que as meninas adolescentes estão tendo relações sexuais, o que não acontecia tanto há 20 anos atrás. Obrigado, irmão. Tá bom? E aí, quer comentar sobre esse dado científico? Eu quero que vocês conversem comigo. Hein? O que vocês me dizem? É bom ou ruim? É por isso que eu não fui no achismo. Eu falei, eu vou em dado científico, que aí não tem conversa, eu não estou inventando. Então você imagine hoje. Faça sincero, se é bom ou ruim? Meninas podem falar, meninos podem falar. Vamos seguir então? Olha outro dado de pesquisa. A cada 20 minutos, uma criança nasce de outra criança no país. Ou seja, de uma mãe com idade entre 10 e 14 anos. Olha para você ver, isso é pesquisa, dados também de pesquisa. A cada 20 minutos nasce uma criança, filho de uma criança. Os dados ali dizem de 10 a 14. Mas a OECA diz que até os 12 que é criança. Mas mesmo assim, por isso que 14 para nós também é um absurdo, isso é dado científico. Então você imaginou o que é a cada 20 minutos nascer um bebezinho, filho de um bebê de 10, de 11, de 12,
de 13, de 14. Quantos aqui tem 12 anos? Levanta a mão. Quantos aqui tem menos de 12? Quantos aqui tem 13? Você tem quanto? Tem alguém com 12? Me ajuda, levanta a mão quem tem 12. Ninguém? Não, eu quero que me ajude, levanta a mãozinha quem tem 12. Levanta bem alto para todo mundo ver, 12. Ok. 13. 14. Da idade de vocês. Quem nós temos aqui que tem 10? Me ajuda, tiozita, na igreja. Você lembra? 10. Então, queridos, isso é a realidade dos dados que eu estou lendo para vocês. Meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Imagina aí uma criança de 10 aninhos, mãe. É o que foi pesquisado, tá? Bem, e segundo a doutora Albertina Takeuchi, lá na frente, logo depois no outro slide eu vou dizer, ela é uma pesquisadora. Olha o que essa mulher diz, não é crente não, olha. Essa mulher está dizendo que a gravidez é um tumulto e o aborto também é um tumulto. Ela está dizendo também que a gravidez não é um aprendizado. E aí quem pode dizer é as mulheres que já engravidaram, né? De Terezinha, Ana Silvia, enfim, mas a irmã Maria, pode dizer. Está dizendo que não é um aprendizado. E também ela afirma que a gravidez não empodera a mulher, muito pelo contrário, a gravidez escraviza a mulher. E eu concordo, porque quando eu olho uma mulher que tem já o período de gestação é uma escravidão, e o menino nasce, a escravidão aumenta. Você vive em função daquele nenenzinho que nasceu. Então é só para esclarecer para as meninas, para os meninos de forma geral, o que está acontecendo. Bem, ainda segundo essa pesquisadora, está vendo, ginecologista, obstetra, e é professor de medicina da USP, no DataSUS, em 17 anos, de 98 a 2015, o número de crianças nascidas de mães entre 10 e 14 anos no país diminuiu apenas 1,97. Então aquele dado lá que nós vimos, teve uma queda pequena, mas chegou naquele número. É tremendo, é muita coisa séria. Então eu fiz a seguinte pergunta: então por que adolescentes se entregam às relações sexuais? Por que uma menininha e um menininho de 10, de 11, de 12, de 13, de 14 se entregam às relações sexuais? Eu gostaria que a gente discutisse só um pouquinho, pelo menos uma pessoa ou duas dissesse. Por quê? O que você acha que isso acontece? Hein? Então deixa você falar por último. Então deixa ela falar por último, porque ela vai falar da experiência como professora. É a mesma, eu esqueci. Diga, meninos e meninas, irmãos e irmãs, aquela resposta aí. Então, eu mostrei que a gravidez, ela é uma tortura, ela é um tumulto, ela não empodera a mulher, ela enfraquece, ela escraviza. Não são palavras minhas, são palavras de cientista, né, e da USP. E agora eu pergunto, então por que será que, sendo tudo isso, a gravidez sendo tudo isso, por que será que adolescentes se entregam às relações sexuais tão novas? A Alzita está achando que é por causa do hormônio. Ok, hormônio, falta de orientação. Pode discutir mais. É muito slide, mas eu quero que vocês me ajudem. Sim, irmão, pode falar? Hein? Não escutei. Os pais, o quê? Me ajuda aí, Nídia, fala mais. Hein? Ok, os pais não controlam os filhos. Sim. Pode falar mais uma pessoa pelo menos? Pode falar mais alto. Hein? Não estão explicando, ok. Sim? Hein? Sim, então tem o próprio exemplo dentro de casas. Sim. Talvez ela está dizendo que a menina de 10, 11, 12, 13, 14 se entrega à relação sexual como forma de segurar a pessoa que ela ama. É mais ou menos o que a Ana Silvia ia falar, né? Medo de perder. Ok, então pode falar, Ana Silvia, lá como professora. Como professora. Hein?
Uhum. Isso. É verdade. É verdade. Oh. Amém, é verdade, tudo isso. Eu agradeço vocês falaram coisas que eu coloquei ali. Só que eu quero que vocês entendam que eu não estou falando igual vocês aí pela experiência própria. Eu peguei dados científicos, de pesquisa, de artigo científico. E exatamente o que vocês falaram, talvez, em outras palavras, e outras coisas. Por que que o adolescente vai para a cama com a outra pessoa, que seja adolescente ou não? É exatamente por isso. Olha o que essas pesquisas dizem. Segundo alguns pesquisadores, isso tem sido relacionado, entre muitas outras coisas, com atrasos educacionais. Educação, ensino do que pode e o que não pode. Escola, ensinando de fato o que pode e o que não pode, ao invés de estar querendo enfiar na cabeça do menino ideologia de gênero, tinha que ensinar para ele a realidade. E eu vou colocar para você aqui, eu coloquei ali as consequências de uma relação sexual, eu coloquei ali para você na frente. Tudo bem, relação sexual é de Deus, é coisa que Deus pôs, mas agora saiba o resultado disso, se você está pronto para o fruto, os frutos de um relacionamento, é isso. Então olha o que a pesquisa disse, essa pessoa aí pesquisou e disse, que é por falta, por atraso educacional. Olha aí, aquilo que vocês falaram, exposição à mídia de massa, secularização. O que é secularização? A secularização da relação sexual. A relação sexual perdeu o verdadeiro sentido, o verdadeiro valor. Entendeu, irmãos? As pessoas não estão entendendo exatamente o que é, e a mídia está fazendo isso. A mídia está colocando a coisa como algo, faça o que tu queres. Não tem problema nenhum, ninguém pode te reprimir. Essa é a ideia. Isso é maldade, isso é diabólico, isso é infernal, isso é imoral, porque precisa explicar para as pessoas, faça o que tu queres, mas existe uma consequência disso. Não sei se eu coloquei ali, lá na frente eu coloquei, algumas consequências de algumas coisas que a gente faz, são lógicas. Então veja bem, está de acordo com o que você disser, exposição à mídia, de massa, secularização, aquilo que os irmãos disseram, a falta de supervisão dos filhos, os pais não supervisionam os filhos. Os pais que têm meninos, os pais da igreja que têm meninos homens, eles vão ter os desejos na idade certa, um pouco antes, por causa dessa mídia que está provocando, mas vão ter os desejos sexuais. Irmão, pai, pega o teu filho, senta no colo do teu filho e fala com ele, meu filho, cuidado com relação sexual, não é para você agora, vai chegar o tempo. Ajuda o teu menino na linguagem que ele entende, ajuda a menina na linguagem que ela entende, senta ela no colo, conversa com ela, minha filha, não se exponha. Lá na frente eu vou falar dos valores culturais em torno da sexualidade. Na verdade, o Brasil é tão mal, a questão cultural da sexualidade é tão mal, que se o homem tem relações sexuais, ele é um machão, o menino ele é um garanhão, mas a menina, se ela tem, ela é uma vadia. É ou não é, queridos? Me ajuda, é ou não é? O homem pode, mas a menina, se você tem, você é mal visto, você é marginalizado. Eu não entendo por que tanta maldade. Por que o menino é o bonitão, é o gostosão, mas a menina não presta? Tinha que ser a mesma coisa se nós fôssemos um país, irmãos, direito, justo, mas derruba as meninas e eleva os meninos. Então, veja bem, a falta de supervisão dos pais. Pais, você pode supervisionar seu filho, olha o que ele tá vendo, assistindo na internet, no celular, em casa, olha com quem está convivendo, as conversas, cuidado, a sexualidade ela tem que chegar mais ou menos naquela idade, não exatamente na idade cronológica dos 12 anos, mas muito antes disso está fora do normal. Então você tem que ajudar o seu filho a conviver com essa realidade, sem contar que lá fora ele vai ser forçado a ser o machão e a se meter nas relações, e a menina também. Então é você, pai e mãe, lutando contra todo um sistema, e nós como igreja junto com vocês, lutando também contra o sistema. O sistema vai dizer que pode, e nós vamos dizer que pode, mas não convém. É o que a Bíblia diz para nós, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tá bom? Então veja bem, falta supervisão dos filhos,
o que leva à permissividade sexual entre... Ô irmão, eu quero que você preste atenção. Eu copiei isso aqui de textos. Eu não inventei isso aqui para te dizer. Olha o que esse camarada está dizendo. Olha, está dizendo que a exposição à mídia de massa, a secularização da sexualidade, a falta de supervisão dos filhos, leva à permissividade sexual entre os jovens, reduzindo a idade sexual, que por sua vez se tornou majoritariamente pré-marital. Sabe o que esse camarada está dizendo? Não é livro teológico, não. Está dizendo que a mídia, todo esse sistema aí, está fazendo com que o jovem entre cedo, mais novo na relação sexual, e a relação sexual já se tornou majoritariamente pré-marital, ou seja, já não é mais depois do casamento, é antes. É o que nós estamos discutindo sobre a sexualidade fora da época. Dados científicos para derrubar aí qualquer ideia que a gente pense que não seja. Se eles fizerem isso nas pesquisas, então imagina o que está fora da pesquisa, né? Porque a pesquisa é por amostragem. Então vamos seguir. Opa, aí não, aí acabou comigo, aí foi todos os slides de uma vez só. Na que chega lá você me ajuda, hein? É aqui? É, foi esse, né? Então agora, depois de tudo que eu falei, será que vale a pena namorar sem a intenção de casar? Será que vale a pena ter relações sexuais antes ou fora do casamento? Vamos parar um pouquinho só para você dar a sua opinião? Você acha que vale? Sendo que as consequências... Eu só falei as consequências seculares, eu não falei nada espiritual. Estou falando a consequência emocional, a consequência social, da mulher que é envergonhada, do homem que é o bonzão, mas a mulher é humilhada. Eu só falei dessas questões, nós não falamos nada espiritual, porque na verdade o meu propósito aqui é instruir, igual foi domingo no culto, foi instruir sobre depressão e suicídio. Hoje é só instruir, mas lá na frente depois fazer uma aplicação espiritual para tudo isso, né? Para a gente ver se compensa. Então eu já entro perguntando, para e pensa, vale a pena menino solteiro, menina solteira, vale a pena entrar para um namoro descompromissado, tipo assim, vamos ver o que vai dar, vale a pena? Eu vou dizer uma coisa, já disse isso antes, já ouvi isso em palestras e vou repetir. Não existe esse negócio de um menino e uma menina que entram num relacionamento, que seja de namoro, e que fica se abraçando, não corra o risco de ter uma relação sexual. Estou falando isso na presença de Deus, isso não existe. Quem é casado aqui, que concorda comigo, levanta a mãozinha, não vou nem perguntar ao solteiro, é ou não é? Eu costumo brincar, quando dois namorados começam com muita coisa, termina como eu e ela ali, ó, casado, como os irmãos terminaram. Querido, eu falo de experiência própria, pastor Maci é casado, nós somos, é ou não é, pastor? É ou não é, pastor Maci? Quando a gente entra num relacionamento, não se corre esse risco? Esse negócio de ser muito espiritual, me perdoe, isso não existe. Isso é inerente do ser humano, como eu disse nos primeiros slides. Deus aí colocou isso em nós. Esse desejo é divino. Assim como o desejo de comer arroz e feijão, igual eu falei ali, o desejo pelas comidas amargas como eu tenho, o outro é pelas comidas doces. Deus colocou isso tudo em nós, é prazer, Deus fez isso lindo, maravilhoso. E a Bíblia diz que quando Deus fez tudo isso, Ele ainda viu Deus que era bom o que tinha feito e falou, vou descansar da minha obra de tão boa. Então Ele pôs isso em nós. Isso é inerente do ser humano. Por isso que eu digo e pergunto, será que vale a pena você se relacionar com uma pessoa sem que haja uma intenção mais séria com ela? Porque existe o perigo, a possibilidade de naqueles momentos nossos ali, de atenção, de intimidade, de carinho, a gente perder o controle, perde a rédea da situação, o controle mesmo, e aí a vaca vai para o brejo, e depois não tem como voltar atrás. Se tem uma situação, querido, que não tem como retroceder e voltar atrás, é essa. Aconteceu, você está marcado, você está marcada, vai sofrer alguma daquelas consequências, no mínimo a questão emocional, que eu disse lá atrás, a vergonha, a exposição, porque às vezes, hoje então, por causa da mídia, as pessoas são expostas publicamente na rede mundial de computadores, tem gente má que se relaciona com a outra ou com o outro, e ali tira uma foto, uma gravação, um áudio de um momento íntimo, que você pensava que era alguém que te amava e que te queria de verdade, aí vai para a internet, no primeira oportunidade, posta aquilo, te desonra pro resto da vida, porque aquilo que a gente faz em oculto não tem necessariamente que ser publicado, a menos que Deus queira.
Então há um roubo da privacidade, há uma exposição desnecessária. Quantas meninas boas nós sabemos que por causa de uma foto boba que tirou num momento de descuido, ela se expôs. E a menina não é nada daquilo não. É por causa do que vocês disseram, a fragilidade, às vezes a insegurança, a confiança, o excesso de confiança. Me ama mesmo, eu sei que me ama, eu sei que vamos nos casar. O diabo é muito esperto, é muito astuto. Então ali a pergunta é, será que vale a pena namorar sem a intenção de casar? Será que vale a pena ter relações sexuais antes ou fora do casamento? O que vocês me dizem? Alguém quer dizer alguma coisa? Mas é difícil, não é? É. Mas veja bem, para qualquer coisa, irmãos, que se decida fazer, é preciso estar ciente das possíveis consequências de tais ações. Por exemplo, eu pus ali, olha, algumas atitudes suas podem te levar para a cadeia. Vamos lá. Eu estou querendo dizer para você que, quando eu vou pensar num namoro, numa intimidade mais profunda com alguém, eu tenho que pensar onde isso pode me levar, não é? Por isso que eu estou dizendo. Algumas atitudes nossas podem nos levar para a cadeia. Me diga aí, qual atitude que eu poderia fazer e poderia me levar para a cadeia? Ou você, não importa. Pensa numa. Hein? Começar a namorar? Hein? Isso, a irmã está dizendo, ó, uma coisa que pode me levar para a cadeia seria namorar uma menina de 12 anos. Verdade, 12 para baixo. Ótimo. Hein? A irmã está dizendo, praticar sexo em público. Qual outra coisa levaria alguém para a cadeia? Tem muitas, não tem? Só que a gente nem lembra. Pegar o que não é meu, não é? Eu posso levar, o carro que está ali na rua não é meu, mas aí eu pego, eu quero hoje andar de Camaro, tem um Camaro bonito ali. Simples assim. Veja, você tem que pensar nas consequências das suas atitudes. Por isso que eu estou falando, qualquer coisa que se decida fazer, é preciso estar ciente das consequências. Outras podem machucar a gente pro resto da vida. Não me leva para a cadeia, mas me machuca pro resto da vida. Qual, por exemplo, que poderia me ferir pro resto da vida que eu fizesse? Estou levando vocês a pensar. Hein? Isso, ótimo. Tá vendo, ó? Uma relação sexual forçada poderia me machucar pro resto da vida. Ou machucar alguém. Tá vendo, querido? É isso que eu quero chegar com você num acordo. Que para toda ação, toda atitude nossa tem uma consequência. E que a gente precisa ser menos inconsequente naquilo que a gente faz. Mas como nós vamos conseguir, irmãos, não ceder aos desejos? Que eu estou falando que é desejo que Deus deu. Como eu vou ceder ao desejo? É quando eu começo a colocar na balança as consequências daquilo. Não é? Eu preciso ter isso dentro de mim. Eu preciso ponderar. Eu preciso da graça de Deus. Eu preciso ser mais consequente. Eu preciso em tudo pensar, meu Deus, isso pode me levar. Nós não podemos continuar, irmãos, levando uma vida de risco. É isso que eu quero dizer. Não podemos continuar arriscando. Não posso continuar. Tem coisa que é muito perigosa. Tem coisa que não tem volta, igual eu disse. Tem coisa que leva para a cadeia. E tem coisa que pode me machucar para o resto da vida. Então eu preciso ser mais cuidadoso. Você precisa, menino, menina, e enfim, os jovens. Vocês precisam colocar na balança o que isso pode me trazer. Qual o fruto que isso pode me trazer. Entendeu? Porque depois não adianta tentar, irmãos, remediar certas situações. Não adianta. Já que estamos falando de sexualidade, eu posso dizer isso aqui. Não adianta cometer relações sexuais dentro do casamento e abafar aquilo só entre nós dois, ó. Ninguém vai saber. Não adianta, querido. Você marcou a vida da menina, a menina marcou sua vida. A vida inteira vocês vão viver uma vida cobrando. Se ninguém cobrar de vocês, vocês vão cobrar de si mesmos. Isso quando não acontece do bandido lá na frente virar para a mulher e dizer: você fez comigo, você faria com qualquer um, você nunca gostou de mim, porque eu já ouvi isso dentro do consultório de psicologia. Então a gente precisa colocar na balança
às vezes você não pensa nas consequências e fica marcado. Pastor, mas eu já fiz isso, o que eu devo fazer agora? Eu sei como é que você deve fazer. Conversa com a pessoa com quem você fez, se vocês se relacionam. Pede perdão para ela pede perdão para você. Vamos ter um recomeço. Deus paga nossas transgressões. Vamos ter um recomeço de respeito, de honra, porque lá na frente joga na cara mesmo. A gente sabe que joga. A mulher sempre sai levando a pior. Eu estou dizendo isso com muita sinceridade. Tentando mostrar. Eu mostrei isso para minhas filhas. A Nasceu sabe disso. Ensinei minhas meninas, faz o que você quiser. Só que lá em casa, irmãos, eu sempre fui muito brutão, muito durão. Então, eu sempre fui burrão. Vou falar a palavra burrão, porque essas duas aqui que quase que moraram lá em casa, sabem que eu sempre fui muito burrão, por amor, e com elas não media a palavra. Então eu falava, faz o que vocês quiserem do corpo de vocês, mas homem vai dizer isso de vocês. Vai comer e jogar o bagaço fora. Pesado, né? Eu deveria ter sido mais amoroso. Talvez com os netos agora eu seja mais suave, mas era assim. Minhas meninas vinham conversar de namoro, eu falava, sabe o quê? Você não sabe nem limpar a bunda de vocês, você vai namorar para quê? Eu estava dizendo para elas o quê? Existe uma idade para o namoro, vocês não estão nela, para de bobeira. Só que eu era muito amoroso, muito como é que é? Suave, não, é delicado, sei lá, suave. Eu dizia assim, é isso, querido, que eu quero que você entenda. É assim que funciona. Então vale a pena pensar, será que eu devo fazer isso? O que esse tempo pode me levar? Ô, gente, se o camarada te ama tanto, eu vou dizer do fundo da alma e do coração, não quero ofender ninguém, mas se ele te ama tanto, ele não vai aceitar nem seu convite para ir para a cama, porque ele te ama. Você sabia? Se a menina falou, te amo muito, vamos. Se ele te ama, ele vai falar, olha, não vamos. Porque ele te ama, ele quer te preservar, ele quer te honrar. Aí casa com esse. Esse camarada que você canta, não quero que isso aconteça, não, viu? Em nome de Jesus, não quero que menina nenhuma canta o menino. Mas esse camarada que leva uma cantada e ele vira e fala para você, esse te ama, casa com ele de pré, não perde. Porque te ama de verdade, como pessoa, quer te ver bem. E nós temos falta disso. Você sabe que ao mesmo tempo eu estou falando para as meninas, eu estou falando para os meninos, viu, meninos? Aprendam a honrar as menininhas. Vai ter um tempo para todas as coisas. Então, querido, eu quero que você entenda. E quero que você se valorize. Sabe o que eu dizia para minhas meninas também? Me veio agora na mente, questão de valorizar. Eu falava para Daniela e Raquel o seguinte: o preço de vocês é vocês que dão. Ou vocês são meninas que valem muito, ou vocês são meninas que para a sociedade vocês não valem o quê? Nada, porque a sociedade taxa assim. Menina de valor e menina que não é de valor. E outra coisa pesada que a sociedade diz, não sou eu, irmãos, é a sociedade. Muito pelo contrário, eu acolho todas as pessoas mais machucadas. Eu gosto de acolher exatamente quem está lá embaixo. Ninguém quer, eu gosto de trazer para dentro do meu coração e gosto de trazer para dentro da minha casa. Eu quero é quem ninguém quer. Muito pelo contrário, não é eu que digo, mas sabe o que a sociedade diz? A sociedade diz até que tal menina é para casamento, mas tal menina não é. Você já ouviu isso? Infelizmente. A menina que se entrega muito, que é aquela menina legalzinha, enfim, aquela não é para casamento. A menina para casamento é aquela que se reserva. Então os bandidinhos que passam a mão são os mesmos que depois dizem que aquela não é para casamento. Por isso que eu digo, o que te ama, ele não vai pôr a mão em você. O que te ama vai te respeitar. O que te ama vai saber até onde ele pode te tocar, porque ele te ama. Ele tem um amor de Cristo em você, te valoriza. Então é necessário a gente ter esse entendimento, irmãos, está entendendo? Para que a gente possa entender o que Deus quer de cada um de nós. E a gente precisa então saber dessas coisas que eu coloquei ali. Para cada atitude nossa tem uma consequência, e nós precisamos saber delas. E as consequências de um relacionamento sexual, então, quais as consequências de uma relação sexual? É o que eu sempre carreguei comigo desde novo. Tudo nessa vida tem uma consequência, tem um resultado. E eu falava, eu quero esse resultado para mim, então eu preciso ir por esse caminho. Isso eu aprendi antes de ser crente. Então, meus irmãos, veja bem, quais as consequências de uma relação sexual? Olha, elas podem trazer vergonha, podem trazer exposição, como eu já disse, violência virtual, que é a exposição que eles vão passando de um para o outro, mostrando na internet.
pode causar doença sexualmente transmissível. Uma relação sexual pode trazer gravidez, pode trazer o aborto espontâneo ou não, pode trazer brigas, pode trazer abandono, separação, perseguições e até mesmo morte e o suicídio. Tudo isso são dados que eles colheram que pode acontecer. Chega no extremo da pessoa se desesperar, tirar a própria vida, um tira a vida do outro. Eu já vi caso do camarada matar a mulher porque a mulher engravidou dele e a família dele não podia saber porque ele era muito certo, muito direito. Camarada muito honesto, engravida a mulher lá fora, mata a mulher, com criança e tudo. Já vi reportagem o tempo todo. Você sabia? Então, querido, quais as consequências? Então, quando eu pôr na balança assim, sexo é bom, então eu vou aproveitar. Ok. Então saiba que o sexo pode trazer essas consequências que você quer. Se você quiser o fruto da sexualidade na sua vida, que vai te trazer paz, tranquilidade, muita coisa boa, só tem uma forma. Qual é? Casamento, que não vai te acusar, sua consciência não vai te acusar, a sociedade não vai poder te acusar, porque a vergonha que eu coloquei ali não é bem a vergonha que você sente, é a vergonha que os outros te expõem ao vergonhoso. Não é nada disso, querido. Mas não é bem a vergonha que você vai sentir, porque essa é um fruto do Espírito, é um trabalho do Espírito em nós. Quando o Senhor nos convence, qualquer falhinha que a gente comete, a gente fica com vergonha. Então isso é um trabalho de Deus. Eu estou falando da vergonha ali do ponto de vista da sociedade. Elas vão te envergonhar. Então, querido, a única forma que a sexualidade explorada não vai te causar vergonha, exposição, violência, pode provocar sim DST, sim, a gravidez certamente, mas não vai causar um aborto provocado, que é aquele não espontâneo. E, enfim, a única forma que você vai dormir tranquilo ao explorar a sexualidade é se você fizer ela dentro do casamento, dentro dos padrões da Bíblia, e eu vou dizer isso aqui, dentro dos padrões que a sociedade depois vai cobrar de nós. Porque não pensa que não cobra, porque cobra. A sociedade cobra. E o que mais me entristece é que a mídia diz que pode, mas a mídia depois derruba. Você já viu que a mídia diz que pode isso, pode aquilo, mas eles mesmos lançam os dados, tantos por cento de gravidez na adolescência. Por que vocês põem os dados? Vocês criam um monstro para depois fazer dinheiro com os programas e as discussões? É sério o que nós vivemos, queridos. Bem, agora eu quero falar para você 2 discursos normativos que você escuta o tempo todo. É a igreja e as amizades. De um lado a igreja dizendo o que pode e o que não pode. E de um lado a rede social, os seus amigos dizendo o que pode e o que não pode. E aí nós temos então 2 discursos, 2 regras que batem o tempo todo na cabeça da gente. Então você vai escolher o que? Vamos parar só um pouquinho ali. Tem alguém aqui que as amizades, que o grupinho da escola, o grupinho do trabalho, o grupinho da rua, de algum lugar, já te perturbou com relação ao namoro e à sexualidade? Pode levantar a mão, sem vergonha. Tem, não tem? Não é? Então, de um lado tem o grupinho, não tem a sociedade enchendo o saco da gente. Eu tive uma experiência que eu posso contar para vocês. Aceitei Jesus aos 18 anos, e aí fui embora com 21, fui trabalhar fora. E lá eu aprendi a servir a Deus sem igreja, porque não tinha uma igreja para eu ir, por várias razões que eu já disse. Então, numa situação, no meu trabalho, eu li a Bíblia toda em 64 dias. Nunca vi ninguém lendo assim. Por quê? Eu lia dentro de 2 trens, que eu viajava para chegar no meu trabalho. Eu lia dentro de um ônibus. Eu lia que eu chegava 15 minutos antes do meu trabalho. Eu lia na hora do lanche, do almoço. E lia depois em um ônibus quando eu voltava. E eu lia em 2 trens quando eu voltava. Chegava em casa, não tinha nada para fazer. Eu ia ler a Bíblia mais. E eu lia até 10, 11, 12 horas, 1 hora. Então, lia a Bíblia tranquilo, sem correr, porque também era aquilo que eu estava fazendo, buscando a resposta de Deus. Só que no meu intervalo de almoço, eu almoçava e ia ler a Bíblia. Só lia a Bíblia, início do trabalho, horário do almoço e pronto. Aí uma supervisora de onde a gente trabalhava, virou para o meu colega e disse assim: Ô Fernando, fala para o Edgar que está precisando de uma mulher. Eu não entendi inglês, aí ele traduziu para mim: Edgar, está falando que você está precisando de uma mulher. Na hora o Espírito Santo de Deus me encheu de ousadia.
E eu falei que eu disse para ela que eu não preciso de mulher, eu preciso de Deus. Aí ele falou com ela, ele está falando que não precisa de mulher não, ele precisa de Deus, porque ele está lendo é a Bíblia. Aí ela era uma lourona, ela ficou vermelha, bufou, de rapaz, virou. O que você entendeu que era aquilo? Hein? Cantada. Demônio, solteiro. Não tinha que dar satisfação a homem nenhum. Opa, é a minha oportunidade. Ela não era supervisora, ela era quase dona da empresa, ela não sei nem que nome se daria. Ia montar agora na vida, pronto, acabou. Ganhava um dinheirinho assim, pronto, estou com a vida feita. Então, querido, você precisa, na verdade, lutar contra esses dois discursos, essas duas regras. De um lado, Deus, a igreja, e do outro lado, a sociedade, as pessoas dizendo para você, ditando para você o que você deve fazer ou não deve. Você tem que ter uma resposta na ponta da língua e rápido, senão você cai. Quando eu falei para ela, bufei de raiva, não sei se vocês já viram quando eu sinto que Deus quer que eu dou uma atitude rápida, eu fico bravo mesmo. Eu virei na hora e falei, fala para ela que eu preciso de Deus, preciso de mulher, eu preciso de Deus. Ele falou, só que a história é a seguinte, eu arrumei uma inimiga. Não demorou muito tempo, o meu trabalho é fazer joia, uma joia caríssima, 45 mil, 50, 60, 70, 80 mil dólares, naquela época, joia exclusiva, não tem cópia, é aquela só e pronto. Então, eu estava trabalhando um dia, na véspera do casamento, com vários envelopes contendo aquelas joias, tipo nosso envelope de dízimo, uns 5 talvez ou mais. Então, cada material para uma joia estava dentro daquele envelope. Eu tinha que pegar, trabalhar. Se eu concluísse, eu devolvia concluído. Se eu não concluí, eu tinha que pôr tudo de volta e devolver para eles para no outro dia continuar. O que eu fiz? Em uma das joias eu tinha um pacote com 125 diamantes. Já imaginou o que é um diamante? Eu tinha 125. Aí naquela ansiedade, aquele desespero, eu coloquei aqui de volta e levei e mandei. Só que eu coloquei no envelope errado. E como a mulher me cantou e eu dei aquela resposta, o ódio foi crescendo. No outro dia, ela reuniu todos na sala e falou, olha, tem um ladrão aqui na empresa. E eu tranquilo, na graça de Deus, né? Eu não roubo, né? Nunca roubei, minha mãe ensinou a não roubar. Aí ela falou, e é o seguinte, vai ter que devolver o que roubou. Aí ela estava do meu lado assim, ela virou, em pé, todos em pé, ela virou, Edgar, não está no seu bolso não? No meio de todo mundo. E meteu a mão no meu bolso para tirar os 125 diamantes. Na hora que ela falou aquilo, meu mundo acabou, sumiu. Eu fiquei com toda a vergonha que alguém podia ter na vida. E na hora eu pensei, meu Deus, minha mãe ensinou a não roubar. Lá na empresa tinha ladrão, porque roubava as coisas, deixava cair, depois falava que ia pegar depois, e pegava e levava para casa. E eu falo, gente, não faz isso, não é correto. Conclusão, eu fui para casa e chorei igual menino. Eu não queria voltar no outro dia, o Espírito Santo de Deus falou, se você não voltar, você está assumindo o roubo. E eu tinha que encarar aquela mulher e aquele trabalho com a vergonha. Eu orei a noite inteira e chorei. E voltei para o trabalho no outro dia. Quando eu cheguei, a supervisora, a outra supervisora, estava lá no serviço. Chegava 15, 20 minutos, ela já estava. Ela abriu as portas de segurança, que era igual um cofre onde a gente trabalhava, porque tinha muita coisa preciosa, e me chamou para entrar, e veio meia branca para o meu lado, meia alegre, meia estranha, e falou, Edgar, vem aqui. Eu fui, falei, tolo roubado. Aí ela pegou o envelope de diamante e falou assim, Edgar, pelo amor de Deus, nunca mais você faz isso que você fez. Aí eu vi o envelope, pulei de alegria. Ela falou, Edgar, eu sabia que você não era ladrão, sabia que você não rouba, e eu fiquei até tarde ontem aqui procurando essas pedras, procurei em todo lugar que eu podia, e vim hoje cedinho para procurar, até que eu encontrei as pedras. E eu perguntei, onde estava essa pedra? Ela, Edgar, você pegou a pedra de um envelope e colocou em outro, e a outra supervisora, em vez de procurar, não procurou e te acusou. Eu louvei a Deus de alegria, fiquei muito feliz, fui para oração, não demorou muito tempo, aquela mulher foi expulsa da empresa porque estava roubando do patrão. Bem, Deus me julgou. Mas o que eu quero te dizer, não é esse final do julgamento de Deus. O que eu quero dizer é que de um lado, as mulheres vão te cantar. De um lado, os meninos vão te cantar. E a sociedade vai dizer, entra dentro. Não tem nada a ver, meu filho, não dá bobeira.
E de outro lado, a igreja vai te dizer: não faz, não entrega teu corpo, preserva o teu corpo. E você vai escutar esse discurso a vida inteira. Eu te estou dizendo a minha experiência, porque eu tive que tomar uma decisão. Arrumei uma inimizade. Às vezes a gente arranja inimizade pelas nossas escolhas de servir a Deus. Sabia? Às vezes a gente arranja inimizade das escolhas que a gente faz. Então vamos lá. A comunidade religiosa ou a igreja vai direcionar você para a Bíblia e para os conceitos que levam em conta o indivíduo completo. A comunidade evangélica, a Bíblia, vai te levar a pensar em você como espírito, alma e corpo, onde o seu caráter e moral são valorizados. Então, de um lado a igreja, de um lado a comunidade religiosa, de um lado a Bíblia, vai dizer para você: preserva o teu corpo, não se entregue aos desejos, vigia, cuidado com os namoros, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Mas ele vai dizer isso porque está pensando em você como um indivíduo completo, espírito, alma e corpo, onde o seu caráter e moral são valorizados. É o que a igreja vai tratar. Esse vai ser o discurso da igreja e de quem quer servir a Deus. Você vai ouvir isso sempre. Agora, já a sociedade, já o convívio social, que é mais amplo, isso é dado científico, sendo o segundo provedor de informações para a maioria das pessoas, ou seja, a conversa, o bate-papo, a sociedade, o que a mídia diz, a internet, por aí, é o segundo provedor de informações com relação à sexualidade. As pessoas não buscam no pai nem na mãe. As pessoas não buscam na igreja, no pastor, no padre, no rabino. Elas não buscam nessas pessoas a orientação sexual. Elas buscam no social, no convívio, no colega que diz e não diz. Às vezes a menina e o menino vai pedir um conselho com relação à sexualidade para um homem, por exemplo, que sempre se deu mal na vida sexual, ou uma mulher que leva uma vida frustrada. Aí qual vai ser o conselho que ela vai te dar? Ela vai te dar baseado nas frustrações dela, não baseado na realidade. Às vezes você vai pegar uma pessoa mundana que vai falar: ah, não, tem que aproveitar a vida mesmo. Sabe o que a gente mais ouve, irmãos, diante disso? É a pessoa olhar para outra: ah, você é linda, aproveita a vida. Não, você é um menino bonito, aproveita a vida. Olha que conselho, aproveita. E você acha que é aproveitar a vida eu entrar num relacionamento que vai me arrebentar pro resto da vida? Será? Essa semana que passou, não me lembro, nessa... fomos trabalhar, eu mais a minha esposa fomos trabalhar com uma família, e a pessoa em lágrimas profundas disse: onde eu fui me meter com relação aos relacionamentos? Querido, aqui me deu vontade de chorar, mas chorar profundamente, porque a pessoa agora, ela desespera: onde eu fui me meter? Só que não tem como voltar a fita atrás, não tem, querido. É isso que eu estou querendo passar para as menininhas, para os meninos hoje, e até para nós mais de idade aí. Querido, eu quero mostrar para você isso, é antecipar para você as consequências. E na verdade, eu vou ser sincero, eu estou aqui para antecipar as consequências ruins. As boas eu não quero nem te antecipar, porque elas você vai viver na presença do Senhor. Mas eu quero antecipar as ruins, aquela te prevendo o mal para você colocar na balança. Então, quando você ouve uma mulher chegar à conclusão e chorando desesperadamente dizer: oh meu Deus, onde eu fui me meter? Agora não tem mais jeito, já se meteu. Amém, meninas? Qual menina que pode dizer amém aí? Meu Deus, eu estou querendo te ajudar, não vale a pena. Depois, como é que diz o ditado lá? Chorar o leite derramado, né? Não adianta depois chorar. É isso que eu estou querendo prever para você. Depois não adianta. Então, olha bem, é aí que está a fonte de informação para a maioria das pessoas, né? Que na verdade não vai levar em consideração nada além da satisfação pessoal, independentemente de suas consequências. A igreja, a família vai te orientar de uma forma: cuidado que isso aqui é perigoso. Já a mídia secular, enfim, a sociedade vai dizer que não, faz o que você quiser, faz o que deseja o seu coração, mas vai te dizer isso independente das consequências. Vai falar para você simplesmente se satisfazer, satisfaça o seu desejo. É isso que a mídia está o tempo todo nos levando a satisfazer o nosso desejo. Só que eu quero colocar para você que a satisfação dos nossos desejos, quando eles são feitos de maneira irresponsável ou fora do plano de Deus,
acarreta em pecado. Eu coloquei isso lá na frente. Então, tudo bom, tudo bem. Comer arroz e feijão é bom, mas o uso irresponsável disso é glutanaria, é pecado. Todos os desejos fora do padrão de Deus e fora do tempo, ele se constitui para nós uma desgraça, ao invés de ser uma bênção. Agora, vamos lá, fatores culturais com relação à menina que perde a virgindade antes ou fora do casamento. Isso você precisa saber. O que a cultura diz? Vivemos numa sociedade extremamente machista, onde tais meninas são discriminadas e encontram dificuldade para um futuro casamento. Sabia? Você sabia, menina? Você encontra até hoje marmãs dentro das igrejas que falam: não, eu quero me casar com a menina virgem. Quem já ouviu isso? Eu já. Eu vi o mês passado. Por que você quer casar com a menina virgem? Sendo que você não sei, tira a virgindade de menina, você quer para quê? Mas essa é a sociedade que eu vivo e que você vive. Você não passa de um objeto para depois ser discriminada. Eu ouvi isso mês passado. O sonho do menino, não pode casar com fulana porque não é virgem, tem que casar com... É uma sociedade boa que você dá ouvido a ela. Você tem a opção de me dar ouvido agora, como seu pastor, te dizer: não se entregue, em nome de Jesus, ou então dá ouvido à sociedade e se entregar. E depois ser taxada, sabendo que tem muitos meninos que vão dizer isso, muitos rapazes vão dizer: não vai casar porque não é virgem. E quantos namoros terminam no momento em que a menina abre o coração e fala: olha, mas eu queria te contar uma coisa. A menina vai escondendo lá na frente: eu queria te contar uma coisa. E aí ela conta: olha, infelizmente eu tive um relacionamento que eu acreditei dentro daqueles que vocês disseram, acreditei que a gente ia casar, me entreguei, aí naquele dia, não tem nada a ver, meu amor, mas rapidinho está te largando e pulando fora. Por quê? São os fatores culturais. Mas será que vale a pena? Raros são os homens, queridos. Estou falando para você, a realidade eu ouvi isso mês passado, estou te dizendo. Raros são os homens que aceitam Jesus e o coração deles são convertidos de verdade para olhar para uma moça e não pensar no passado dela. Raros são os homens que são convertidos de verdade. A maioria carrega dentro de si essas ideias extremamente machistas, onde se a menina um dia errou na vida, na sexualidade, ela vai carregar esse peso para o resto da vida, porque eles vão discriminar e eles mesmos vão taxar e vão colocar de lado. Precisamos de homens convertidos, irmãos, nos dias de hoje. Amém, irmãos? Precisamos de homens convertidos que vão entender que da mesma forma que a menina erra, o menino erra. A gente traz isso para dentro da igreja e diz que é santo. As igrejas são cheias de homens machistas, cruéis, maldosos, maliciosos, que acreditam no perdão, mas não perdoa. Porque na verdade, quando ele diz que Jesus perdoa e me perdoou, então por que você não perdoa a menina também lá? Casa com ela. Machismo dentro de um evangelho barato, dentro de uma igreja hipócrita. Essa é a realidade. Não quero te ofender, mas eu quero chamar para dentro da Bíblia. Nós precisamos de tirar essas ideias do nosso coração, esse machismo, porque um dos fatores culturais com relação à menina que perde a sua virgindade é essa. Ela é discriminada pela sociedade e ela tem dificuldade para um futuro casamento. Isso por causa da sociedade, não por causa de Cristo. Porque Cristo perdoou aquela mulher adúltera, Cristo caminhou com as pessoas, não porque é por causa do capeta no coração dos homens que são ruins, são maus e não convertidos. Precisamos mudar isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Os homens precisam de conversão também. Então, não valeria a pena buscar orientação, irmã, antes de se entregar a um relacionamento desses? Viu, meninos que vão namorar aí? Chega perto do papai e fala, os meninos que vão namorar, chega perto: pai, estou querendo namorar. Minhas meninas quiseram namorar com 15, cortei na alta, como se diz, né? Não por ciúme, mas eu sabia que elas não tinham condições, e graças a Deus começaram a namorar 18 e 20, não sei quanto, foi isso? Mais ou menos isso. Quando já tinha condições, pelo menos, de arcar com a consequência. E eu de vez em quando lançava umas bombas. Cuidado. Engravidar você vai tomar na cara. O povo vai falar isso, isso e isso. Vão te excluir, vão te maltratar.
E depois tem o detalhe, eu não vou cuidar de filho seu não, nem sua mãe. Você vai ter que acordar de madrugada. Conversa sincera, querido. Então, menino, quando for namorar, chama o seu pai, chama a mamãe. Mãe, estou querendo namorar. A menina, a mesma coisa. Por que você tem vergonha da sua mãe, não tem vergonha da coleguinha? Ô mãe, eu estou querendo namorar. Com quem, minha filha? Com fulano. Se sua mãe falar, vigia, não vai. Obedece sua mãe, vai orar. Procura orientação. Não seria melhor, já que o mundo é tão mau e tão cruel conosco, não valeria a pena orar e pedir conselho? Estou falando para você pedir para pai e mãe, irmão. Pai e mãe, pastor, pastora, líder. Não é ir lá na rua e pegar conselho que você vai ouvir coisa que vai te derrubar. Isso é o que eu li lá atrás sobre dado de pesquisa. A segunda maior fonte de informação é, na verdade, o social. É o grupo que a pessoa vive e internet. E é o lugar que é a maior furada, porque todos esses povos, irmão, todos esses meios, aliás, se juntaram para derrubar a família. Você anotou isso? Mídia, escola pública, privada, as amizades da rua, todo mundo juntou para destruir a família. Então, infelizmente, é o que está acontecendo. Por isso que nós estamos numa decadência em cadeia. Porque juntou todo mundo contra a família, pai e mãe, né, a estrutura, e contra a igreja, contra a Bíblia. A Bíblia está errada hoje, tudo está errado. O que está certo é eles se juntaram, eles fizeram um complô para poder colocar na cabeça da gente aquilo que é errado. Então, é por isso essa facilidade de encontrar. Hoje, na verdade, eu digo de coração, os dados comprovam, tá? Porque desde 86 a 2005, vocês viram que lá era 85% das mulheres, das meninas, diziam que eram virgens, em 86. E agora, em 2006, só 45% dizia. Então, os números comprovam que eu vivi. Então, na minha época, era diferente. Na minha época, na verdade, além da igreja e da família bater na tecla, a sociedade também. Se eu perguntasse na rua uma pessoa, esses números comprovam isso. Eu gosto de estatística por isso. Esse número comprova, então, que se eu fosse na rua conversar com alguém assim, ô fulano, eu estou querendo ir para a cama com fulano, já que 85% das meninas eram virgens, o que eu ia ouvir? Cuidado, não vai não, que não é bem assim. Só que hoje é o contrário. Se eu for lá, a maioria vai dizer, não tem nada a ver, faz o que tu queres, é assim, cumpro. Vocês estão vendo o número, eu gosto de estatística por isso, para confirmar isso que você disse, Níger. Às vezes é outros fatores além disso. A superocupação dos pais, pai e mãe trabalhando, o estudo. Antigamente a gente terminava era estourando o primeiro grau. Hoje não, hoje é comum a pessoa terminar o primeiro grau, ir para o segundo, depois ir para o superior, depois ele vai para a especialização. Então hoje todo mundo muito ocupado, e aí a gente fica à mercê dessa sociedade que você está vendo aí, que está podre. Está literalmente podre, mas é ela que está dirigindo as pessoas. Por isso que a igreja, viu, liderança? Por isso que nós temos um papel de fazer isso aqui muito mais vezes. Hoje nós somos a minoria. A igreja e família é a minoria. Os números estão dizendo. Então a gente tem que se levantar. A igreja precisa se levantar. Ai de nós, se não existisse a instituição chamada igreja. Porque a família, já está arrebentada. Tá bom? Então vamos lá. Então você está vendo comigo que vale a pena a gente procurar uma orientação, instrução, antes de entrar num relacionamento desse tipo, por causa daquilo que eu disse para você. A mesma sociedade que incentiva as relações sexuais irresponsáveis é a que atira a primeira pedra. Expressões como menina para casamento e menina que não é para casamento é o que você ouve aí, no geral. Cuidado comigo, que não é menina, não é para casamento. Aí aquela menina, para ser abençoado, muitas vezes tem que sair do convívio dela, mudar de bairro, mudar de cidade, para lá reiniciar a sua vida, correndo o risco de, quando ela dizer, por amor da vida dela, o passado dela, o camarada meter o pau e atirar a pedra nela. É uma tristeza, o evangelho tem que chegar no nosso coração e transformar, mas você precisa saber disso. Mas eu disse para você também que os desejos sexuais estão em nós. Todo menino e toda menina vai ter isso um dia. Tá? De acordo com a UECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, vai deixar de ser adolescente depois dos 12. Mas a gente sabe que isso muitas vezes acontece antes, e não é uma idade cronológica que vai ditar isso. Isso vai de cada pessoa. Mas os desejos estão em nós. E aí, eu quero deixar claro para você, agora a gente já está entrando em Bíblia também, para encerrar, que desejos que Deus pôs em nós, saciados de forma irresponsável, fora do tempo ou fora dos padrões de Deus, constitui esse pecado. É aquilo que eu disse. Desejo sexual Deus pôs em nós.
o desejo de relacionar, de conhecer outras pessoas, que é o conceito de namoro, Deus pôs em nós. Mas isso feito de forma irresponsável e fora do tempo e fora do padrão de Deus é pecado. A Bíblia diz para nós em 1 Coríntios 6,12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, tudo que eu acabei de dizer é lícito, mas nem sempre me convém, e eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas, não é? Então o desejo vai vir no coração. O que eu vou fazer? Eu vou saber, não, isso me é lícito fazer, eu posso fazer o que eu quero, o que o mundo diz lá é muito certo, faz o que tu queres, mas você vai pensar, bem, mas não me convém fazer. Por que não me convém? Porque hoje o pastor Edgar acabou de dizer para você as consequências disso. Você vai levar isso para tua casa e vai pensar, opa, isso é perigoso mesmo. Esse contato muito exagerado vai me trazer consequências ruins, então eu não vou querer isso para a minha vida. Então é isso que está dizendo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar dominar. Quando falo de dominar, estou falando de dominação, de exercício de força. Está dizendo ali que eu não vou deixar que isso exerça força e controle sobre mim. Ou seja, você vai poder dizer não no tempo certo. Vamos lá, me ajuda aí. Quem na Bíblia vocês lembram que na questão da sexualidade disse não na hora certa? José. José é um exemplo do cabra macho. José tinha uma proposta igual aquela que eu tive lá. A mulher do patrão virou e vamos para a cama, José. Não, que viu que o tempo ficou feio? Ele deu um galope e largou até a roupa para trás, saiu meio nu, meio pelado, mas ele plantou uma semente que ele colheu. Meu Deus, por José ter feito aquilo, José foi muito abençoado. José foi tão abençoado que, não sei se você notou, o nome dele não entra nas tribos de Israel, mas os 2 filhos dele entram. O camarada foi tão abençoado que não houve maldição que o pai dele dissesse contra ele antes de morrer. Foi abençoar os filhos, detonou com um, detonou com outro. Com José não tinha palavra ruim para dizer. Querido, vale a pena você se preservar na área sexual. Existem bênçãos nessa área para a tua vida, sem contar a honra que vai glorificar a Deus o tempo todo. Vale a pena se preservar. Eu gosto até de um movimento que surgiu aí um tempo atrás aí, de uma juventude, nem sei de que igreja, pregando lá na praça de Ipatinga, para se preservar de relação sexual fora do casamento. Vocês lembram disso? Lembra? Como é que era o nome, hein? Me ajuda a lembrar. Isso, escolhi esperar. Esse camarada foi lá para a praça de Ipatinga para entregar folhetos e pregar publicamente que vale a pena não se entregar antes do casamento. Coisa linda, coisa bonita, vale a pena. Pastor, mas eu já me entreguei, o que eu vou fazer? Eu disse para você, vamos orar, já confessou o pecado, fica firme. Deus tem um casamento para você excelente, vai colocar um homem melhor do que você merece, vai colocar uma mulher melhor do que você merece, porque você errou no passado, mas o Senhor cobre os teus pecados todos e te faz uma nova criatura. Fica firme na graça de Deus. Isso não é para ficar triste, não. Esse propósito é para orientar as crianças, né, os meninos e as meninas. Valores espirituais. Já que nós falamos do valor cultural que só derruba, valores espirituais. Seu corpo é santuário do Espírito Santo. Portanto, ele não pode ser oferecido para os prazeres de um homem ou de uma mulher, ou para os prazeres de uma mulher lá na frente. Não pode. Presta atenção. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O valor espiritual em torno de tudo que nós dissemos, do namoro e da sexualidade, é que o seu corpo não é um objeto de prazer. Está vendo? Namoro é um tempo que as pessoas usam para se conhecer e para firmar, talvez lá na frente, um compromisso para casamento. Isso é o namoro, na definição de namoro. Já a sexualidade envolve o prazer, todos os prazeres que Deus pôs em nós, o prazer carnal. Mas aí eu venho dizer para você, nos valores espirituais, seu corpo não é um objeto de prazeres. Ele não é um objeto para satisfazer desejo carnal, onde você vai satisfazer o seu desejo carnal e o outro vai satisfazer os desejos carnais dele em cima de você. Você, antes disso, você é santuário, templo do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja?
É aí que está o X da questão. Se você tiver esse entendimento que o seu corpo tem um valor, e esse valor é espiritual, você vai ver que os desejos carnais, eles existem, mas não é a função principal que Deus colocou. Primeira função principal é templo do Espírito Santo, é o corpo, é o lugar do Espírito Santo de Deus. Então você precisa de entender essas linhas de pensamento para você conseguir começar a se valorizar. O valor espiritual está em que o seu corpo não é objeto de prazer. Quando nós deixamos que os prazeres, irmãos, tomam conta do nosso corpo, o que a gente está acontecendo? Nós estamos dando um supervalor ao que Deus pôs em nós, quando na verdade o principal valor deveria ser o valor espiritual e não o carnal. Então vale você notar no seu coração isso: seu corpo é templo do Espírito Santo, não é objeto de desejos. Você vai ter que aprender a lidar com o desejo dentro do corpo que é o templo do Espírito Santo. Quero que você se lembre de algo muito importante para a sua vida. Quando Deus chama algo de pecado, porque você vai ler na Bíblia que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. A Bíblia vai te chamar um punhado de coisa de pecado. E ninguém gosta de ouvir que aquilo que a gente gosta é pecado. Gosta? Eu, pelo menos, nunca gostei. Quando eu descubro que algo que Deus colocou é pecado, meu Deus, eu fico aborrecido. E eu nunca encontrei ninguém que gostasse. E eu estou falando aqui para vocês de algo que é bom, mas que a sociedade vai chamar de pecado. Ou desculpa, que a Bíblia vai chamar de pecado. A sociedade vai dizer que não tem nada a ver, e a Bíblia vai dizer que é pecado para você. Porém, eu quero que você entenda essa questão. Quando Deus chama algo de pecado, Ele não quer te privar daquilo que você gosta, mas Ele quer te livrar de sofrimentos futuros. Então, quando eu coloquei para você que todo namoro fora do propósito de Deus e usar da sexualidade fora de um casamento, quando eu estou dizendo que aquilo não glorifica a Deus, é pecado e traz consequências ruins, eu quero que você entenda o seguinte: Deus não está querendo te privar, Ele está querendo te livrar de sofrimento futuro. Não vou pedir para levantar a mão para não constranger ninguém, mas todos nós que caímos na besteira de um namoro fora do propósito de Deus, que caiu na besteira de engravidar fora do casamento, todos sabem que não foi a melhor escolha. Então Deus, quando coloca algo como impróprio, como pecado, Ele não está querendo te privar, Ele está querendo na verdade te livrar de problemas, de sofrimentos futuros, não é? A depressão, que foi muito badalada no mês de setembro, né? Nesse mês de setembro, e o conjunto com o suicídio, ela é uma das desencadeadoras da depressão na vida da pessoa. Então, querido, esperar a hora certa é o melhor remédio para tudo isso que nós falamos, para um relacionamento ruim que vai danar com a sua vida. É melhor esperar a hora certa para não se frustrar, para não se deprimir, para não sofrer tanto. E eu quero que você saia daqui o seguinte: pastor só prega o que é pecado, mas pastor não é ruim. Pastor está sendo usado por Deus, porque quando Deus diz que algo é pecado, Ele não quer te privar. Parece que Deus pastor é muito igual ao pai, e Deus é pai. Menino e menina, quando o pai fala para você, não faça isso, o que você faz? Você gosta? Você gosta, PH? Você gosta, hein, irmãozinho, quando o pai fala, ó, não faz isso? A gente não gosta, mas não é que seu pai quer te privar, Ele quer te livrar de problemas futuros. É isso que Ele está querendo. A mesma coisa é Deus quando faz isso. E depois, para a gente concluir, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo, o namoro tem o tempo determinado, o casamento tem o tempo determinado, o tempo de satisfazer os desejos da sexualidade tem o tempo determinado, a hora certa. A questão agora é esperar pelo tempo de Deus, aguentar firme. Agora, eu não coloquei ali no slide, mas isso é comprovado psicologicamente, que as portas para o nosso ser, o nosso sentido, são todos os sensos e os sentidos que Deus pôs para nós. As janelas para isso, para a alma,
está nos seus sentidos, no olho, nos lábios, no tato, enfim. Então você precisa começar a fechar essas janelas para aquilo que pode te levar para uma queda e para o pecado. Não deixe os seus olhos verem coisas que vão te levar e vão te aflorar a sexualidade. Não deixe os seus olhos verem pornografias. Não deixe os seus olhos, seus ouvidos ouvirem coisas que vão entrar na tua alma e vai te provocar esse desejo que Deus pôs em ti. O que acontece hoje é uma exposição exacerbada a esses desejos. As novelas falam disso, as músicas falam disso, enfim, os filmes falam. E aí, por que será que o menino tão novinho tem desejos sexuais que ele deveria ter depois? É porque está sendo exposto a isso. É a janela, cientificamente é a janela para a alma, é isso, são sentidos. Então, se eu toco naquilo que me desperta a sexualidade, eu escuto música que desperta, eu vejo imagens que despertam, o que vai acontecer comigo? Eu vou pensar só nisso. Então, a proposta é, vamos fechar essas portas, vamos ouvir aquilo que vai abençoar. Existe uma coisa que a gente faz pouco, que é usar a ciência a nosso favor e não contra. Existe um texto na Bíblia que diz assim, a fé vem pelo, e ouvir é um dos sentidos que a gente tem, a audição. Ali está dizendo, fecha as portas para o que te prejudica, mas usa essa porta ouvido para que você tenha fé. A fé vem, tem uma porta que faz a fé entrar, que é os ouvidos. Então, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Então, começa a escutar mais a palavra de Deus. Hoje tem a Bíblia em áudio, de graça. Baixa ela. Quando você estiver andando por aí, em vez de escutar aquele forró que desperta a sua sexualidade, aquela música romântica que desperta a sexualidade, começa a escutar a Bíblia. Você vai adquirir fé e vai adquirir força para poder resistir a todas essas tentações, todos esses males. Amém? Deus te abençoe e te guarda. Terminei de ler os slides com você e não é 9 horas ainda, mas agora eu quero te deixar livre para perguntar, para acrescentar alguma coisa. Eu estou à sua disposição em nome de Jesus. Fica à vontade. Muito obrigado para Deus ter te usado, o Senhor ter deixado Deus te usar. E agradeço a presença do irmão. Esqueci seu nome. O Igor, pastor Macia, tia Terezinha, a irmã Fia, estava aqui, está ali. E cada um que veio aqui, a tiozita, a Ana Silvia, a Gil veio nos abençoar. Oi? A Gil. Cada um, amém? Alguém quer falar alguma coisa?